foram pagos. Mas o fato é que nós, então, não podemos misturar as dívidas da empresa com as do dono, as dívidas da empresa A com a empresa B. Tudo isso tem que ser muito bem separado na contabilidade das empresas. Então, é assim que funciona o princípio da entidade. Embora o dono seja o proprietário, ele não pode fazer o que ele quer na contabilidade da empresa. Ele tem que respeitar esse princípio. As contas dele são deles e da empresa, evidentemente, são delas. E vice-versa. Princípio da competência. Esse princípio é fundamental para o entendimento da contabilidade. Quem não entender esse princípio é porque não entende de contabilidade. Esse é o mais importante de todos. Vamos ouvir o seu conceito. As receitas, os custos e as despesas serão sempre reconhecidos segundo o fato gerador e não segundo o fluxo de recursos financeiros, ou seja, não importa se houve entrada ou saída de recursos, o fato que aconteceu deve ser contabilizado. Como ouvimos no conceito, o princípio da competência, em resumo, ele diz o seguinte: não importa o fato financeiro, o que importa é o fato gerador. Ou seja, se eu efetuei uma venda a prazo hoje, eu posso dar 50 anos de prazo para o cliente me pagar. Não interessa. Essa venda compete a esse mês. Então, as vendas, os custos e as despesas, independente se foram pagos ou não, se foram recebidos ou não, eles devem ser contabilizados de acordo com a sua ocorrência e não de acordo com o fluxo financeiro. Não importa o fluxo financeiro, o que importa é se o fato aconteceu, ele deve ser contabilizado. Vamos ver um exemplo a respeito disso. Imagina que nós abrimos uma empresa no dia 1º de um mês, de um determinado mês, e só para exemplificar, nós abrimos com um capital de 0. Então, o balanço inicial da empresa, como pode ser visto aí na figura, é caixa 0, capital 0. E supondo que nós contratamos funcionários, temos uma folha de pagamento de 12 mil e vamos sempre pagar o salário no mês seguinte. A lei nos permite pagar salário até o 5º dia útil do mês seguinte. Então, nós vamos eleger o dia 5 para pagamento do salário. Bom, o que houve durante o primeiro mês? Durante o primeiro mês, a empresa comprou mercadorias a prazo por 30 mil. Então, se ela comprou mercadorias a prazo, relembrando, entra 30 mil no estoque, lá no ativo, e 30 mil lá em fornecedores no passivo. Então, vejam, não houve movimentação financeira, mas nós já temos essa mercadoria, ela já é nossa, assim como temos também uma dívida. Então, entramos com os 30 mil no ativo e no passivo. Dentro do próprio mês ainda, nós revendemos essas mercadorias também a prazo por 80 mil. Então, lá na nossa DRE aparece uma receita de 80 e lá no ativo um contas a receber de clientes de 80. O estoque que estava no ativo, como nós vendemos, nós zeramos ele no ativo e o transferimos lá para custo das mercadorias vendidas. Então, nós tivemos 50 mil de lucro com a venda desse estoque. E quanto que está o nosso caixa? Continua 0. Por quê? Nós compramos a mercadoria a prazo e revendemos também a prazo. Então, nós tivemos 50 mil de lucro, mas dinheiro que é bom, nada. Então, é isso que diz o princípio da competência. Não importa o fato financeiro. O que importa é que a compra e a venda existiram, portanto, deve ser contabilizada. Se eu contabilizasse pelo que nós chamamos de regime de caixa, ao invés de competência, o que eu teria contabilizado nesse mês? Nada, porque não entrou dinheiro e não saiu dinheiro, né? E aí chegaria um amigo meu para mim, por exemplo, e perguntaria assim: como foi o seu resultado do primeiro mês? Eu diria para ele: o meu resultado não foi nada. Ele ia falar: mas como não foi? Eu vi você comprar, eu vi você vender, eu mesmo comprei mercadorias na sua mão. Então, o que eu tenho que dizer para esse meu amigo? Olha, o meu primeiro mês foi bom,
ou foi ótimo, foi razoável, eu tive um lucro de 50 mil. Né? De acordo com o princípio da competência, foi isso que aconteceu. Como amigo é sempre amigo, né? Então ele vai chegar para mim e falar, bom, já que você teve um lucro de 50, você podia me emprestar 10. Eu vou dizer para ele, não, emprestar eu não posso, porque esse lucro ainda não se realizou financeiramente. Esse lucro ainda não se converteu em dinheiro. Um aluno uma vez me perguntou assim, professor, se esse lucro ainda não se converteu em dinheiro, então esse lucro não existiu, então esse lucro é fictício. Eu respondi para ele fazendo outra pergunta. Falei, imagine que você entrou numa concessionária, comprou um carro 100% financiado. Então você não pagou nada e a concessionária não recebeu nada. Aí você sai da concessionária dirigindo. Você está dirigindo um carro ou uma ficção? Evidentemente que é um carro. Então não é porque não houve o fato financeiro que o fato não existiu. Ele existiu, portanto tem que ser contabilizado. E aquele salário que eu disse dos funcionários que nós contratamos de 12 mil, mas que vamos pagar só lá no dia 5. Nós estamos aqui no dia 30 do mês, fechando a contabilidade. E o salário vamos pagar só no dia 5 do mês seguinte. Esse salário que nós vamos pagar no dia 5 do mês seguinte, o fato gerador dele aconteceu esse mês. Os funcionários trabalharam nesse mês. Então, esse 12 mil de despesa com salário ocorre esse mês. Então, o que vai acontecer? Lá na nossa demonstração de resultado, entra 12 mil de despesa com salário e lá no passivo, como nós ainda não pagamos o salário, entrará 12 mil de salários a pagar. Então, o nosso lucro, que era 50 mil, caiu para 38. E o caixa? O caixa continua zero, porque nós ainda não recebemos os 80 mil da venda, mas também não pagamos a mercadoria e também não pagamos o salário. Então, não houve efeito financeiro até esse momento. E o 13º salário, que é uma gratificação natalina que as empresas pagam até o dia 20 de dezembro. Será que ele é uma despesa apenas de dezembro? Se nós sairmos dos nossos empregos no meio do ano, nós teremos direito a receber 13º? Teremos, proporcional aos meses que nós trabalhamos no ano. Então, o 13º não é uma despesa só de dezembro. Ele é pago em dezembro, mas ele acontece todos os meses do ano. Então, todos os meses, as empresas têm que fazer o que nós chamamos de apropriação do 13º. Ou seja, ela tem que registrar a despesa com 13º e, consequentemente, já reconhecer que ela deve esse 13º para os funcionários. 1/12 de 12 mil, que é o salário, dá 1.000. Então, nós temos que, lá na demonstração de resultado, lançar despesa com 13º 1.000 e lá no passivo, nós teremos uma conta também chamada ou 13º a pagar ou, o que é mais comum, provisão para 13º salário. E vamos lançar 1.000 lá no passivo. Todos os meses do ano nós faremos dessa maneira. De forma que, se a empresa tem uma folha de pagamento de 12 mil, ao longo dos 12 meses do ano, 1.000 todo mês, quando chegar em dezembro, ela terá 12 mil de 13º a pagar lá no passivo. Então, o 13º, embora o desembolso ocorra em dezembro, a empresa tem que lançar a despesa todos os meses do ano. Então, um resuminho desse exemplo. Nós tivemos uma venda de 80, um custo de 30, um salário de 12 e um 13º de 1.000. Lucro de 37. E o caixa? Não houve nenhuma alteração. Começou com 0 e terminou com 0. É exatamente isso que diz o princípio da competência. Não importa o fato financeiro, o que importa é o fato gerador. Provisões. São valores que a empresa sabe que já existiu, já incorreu, mas ela ainda não tem o valor exato. As principais provisões são para 13º e para férias. Para 13º nós já explicamos no exemplo anterior. As férias acontecem da mesma maneira que o 13º. O funcionário trabalha 11 meses no ano e tem direito a folgar um mês para férias. Então a empresa mês a mês
tem que ir lançando também 1/12 de provisão para férias, mais aquele 1/3 de gratificação de férias. Todo mês a empresa vai lançar essa despesa e vai lançar lá no passivo férias a pagar. Mas todas as despesas, todas as receitas que a empresa tiver, mas ainda não sabe o valor exato, porque não chegou o documento, ela deve contabilizar. Por exemplo, supondo que a energia elétrica da empresa, ou melhor, a conta de energia elétrica da empresa, vence todo dia 10 e o correio entrega todo dia 28. Então, o que a empresa vai fazer? Vai lançar despesa com energia elétrica lá na DRE e vai lançar contas a pagar lá no passivo, porque ela tem um prazo de 10, 12 dias para efetuar o pagamento. Supondo que você está lá no dia 30 do mês, precisando fechar a sua contabilidade e a conta de energia elétrica não chegou ainda, o correio está atrasado. Se esse valor for relevante para a empresa, não é porque você ainda não recebeu a fatura da energia elétrica que você não vai contabilizar. Você deve contabilizar. Aí você fala assim, mas eu não sei o valor. Estima o valor, pega o mesmo valor do mês passado, faz uma média dos últimos 3 meses, mas o importante é contabilizar. Depois, lá pelo dia 4, dia 5 do mês seguinte, quando chegar a conta, você faz o ajuste no próximo mês. Se você lançou 10 e veio 11, você lança mais um no mês seguinte. Se você lançou 10 e veio 8, você estorna 2 no mês seguinte. Mas tem que contabilizar. Em contabilidade e em finanças, tem um dito muito popular, mas que é muito certo. É melhor você estar aproximadamente certo do que exatamente errado. Ou seja, é melhor contabilizar um valor aproximado do que não contabilizar.